fique atento com relação à prova de inglês. Nós temos como é que eu poderia dizer, um folclore muito grande. Eu costumo dizer a Luiz Carlos que o aluno, geralmente, ele despreza o inglês. Há um desprezo muito grande, um menosprezo, inclusive, pela prova de inglês. Isso é um pouco preocupante, tá? Você tem que ter muito cuidado com relação ao inglês. Eu costumo dizer ao meu aluno que inglês não é aquela disciplina que vai fazer com que você entre na universidade. Tipo, eu passei por causa do inglês. Não. Mas pode ser uma disciplina que vai te deixar fora da universidade. Então, o aluno que vai prestar vestibular para medicina, o aluno que vai prestar vestibular para direito, para psicologia, as engenharias, que são cursos mais concorridos, preste atenção, são cursos mais concorridos, este aluno tem que ter muito cuidado, esse aluno tem que ter muito cuidado com o quê? Com a prova de inglês. É uma prova que basicamente ele vai ter que fechar. E o que fazer para fechar a prova de inglês? Hoje a gente vai tentar mostrar a vocês basicamente alguns pontos importantes e que vocês possam prosseguir, né, Luiz Carlos? Já posso começar, já posso mostrar a gurizada. Então, hoje, algumas dicas interessantes. Na primeira parte, no primeiro momento, eu vou mostrar um trabalho voltado mais para a área gramatical, a gramática contextualizada. Muita gente pergunta, Carlos Henrique, a gramática é importante na prova do vestibular, mesmo sendo somente trabalhado com texto, interpretação de texto? Sim, claro. Você tem que conhecer a gramática. Não existem questões de gramática, diretamente de gramática, na prova da UFRN, na prova da UERN, no Enem, digamos assim. Mas você vai precisar ter um conhecimento gramatical importante. E a nossa aula de hoje já começa com o quê? Com um assunto importante relacionado à gramática. Hoje nós vamos abordar na primeira parte verbos modais, depois vamos ter um break e na volta a gente já vem com um texto bem interessante, um texto de atualidade. É importante que você fique sempre atualizado, lendo bastante, tá? A prova deve ter sido concluída da UFRN por volta de setembro, então é muito importante que você fique atento a todas essas dicas que nós vamos passar para vocês, tá bom? Então podemos começar com verbos modais. Então a partir de agora a gente vai dar uma olhada e vamos tentar entender mais ou menos o que seria esse verbo modal, como seria o verbo modal, o que é um verbo modal, é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Verbos modais, então vamos lá. A partir de agora na telinha você vai ter o quê? Informações sobre verbos modais. O que são verbos modais? São verbos auxiliares que têm uma determinada tradução, digamos assim. Eu não gosto muito da palavra tradução, eu prefiro falar no vestibular com interpretação de texto. Aqui nós temos o quê? Os verbos modais que você deve conhecê-los. Olhando agora na tela já temos o quê? Já temos can, could, may, might, should, must, would e need. São alguns verbos modais, tá? Alguns dos mais conhecidos, inclusive o need, ele às vezes é utilizado sem ser verbo modal, sem ser utilizado como verbo modal. O need é necessidade, o need é precisar, não é? Precisamos disso, precisamos daquilo, você necessita isso, necessita aquilo. Então todos esses verbos são importantes, são bastante comuns. Aí você deve estar me perguntando, cai uma questão envolvendo verbo modal numa prova de vestibular? A questão em si, não. Mas não tem como você ser um bom leitor, não tem como o vestibulando ser um bom leitor, se ele não consegue identificar alguns verbos modais. Ok? Então hoje, vamos dar uma olhada em can, could, may, might, should, must. Would é verbo auxiliar, pode ser modal. Need é verbo principal e pode ser modal. Ok? Se não, vejamos. Algumas regras importantes com relação aos modais. Os verbos modais não têm marcas de número, ou seja, aquele Szinho que aparece, o S que aparece na terceira pessoa indicando o quê? O S indica não plural. Muita gente acha, o S, o verbo está no plural. Não, muito pelo contrário. O verbo não está no plural. O verbo está no singular, na terceira pessoa do singular. Ok? Então, se aparece este S, inclusive tem aquela regrinha do ES, quando os verbos são terminados em SH, CH, X, S, O, Z. Muitos alunos questionam, eu tenho que saber quando é que eu uso S, ES ou IES? Uma coisa interessante nessa pergunta que o aluno faz. Quando o aluno me faz uma pergunta do tipo, é importante saber quando eu utilizo tal coisa? Não, não é importante você saber quando você vai utilizar. Você não vai utilizar. Lembre-se, já vem na prova utilizado. Então, se aparecer um verbo com a terminação S, ES ou IES, você já sabe que ele está na terceira pessoa do singular, ok? E o tempo a ser utilizado é o tempo presente simples, ok? Então, voltando.
não tem o uso do S, veja na tela, você vai acompanhar agora na tela, que não há o uso do S na terceira pessoa, nem tampouco o ING ou o ED. Ele não vai ter forma de passado, ele não vai ter forma de gerúndio com ING, ok? Os modais não têm ING, nem tem o ED. ED geralmente utilizado com o quê? Verbos modais, passado simples, particípio passado. Desculpa, verbos modais não. Verbos regulares, tá? Verbos regulares, tanto no passado simples quanto no particípio passado. Então, verbos modais não têm marcas de S, ou melhor, de número, S na terceira pessoa, nem muito menos o ING e o ED. Como outros verbos auxiliares, do, have, did, does, eles passam para antes do sujeito em perguntas. Quando você vai fazer uma pergunta, o que acontece? Ao fazermos uma pergunta, utilizamos o quê? O auxiliar antes do sujeito. É obrigatório este uso? Não, não necessariamente. A melhor maneira de você saber que uma pergunta, eu brinco muito com um aluno, a melhor maneira de você saber que uma pergunta está sendo feita é observar o ponto de interrogação no final da frase, ok? Então, é uma, como é que eu poderia dizer? O aluno pode perguntar, é obrigatório aparecer antes do sujeito? Não, você tem textos informais, tem situações que fogem ao inglês tradicional, digamos assim, certo? E na sua maioria eles não têm passado, mas podem eles próprios fazerem uma referência ao presente e fazer uma referência ao futuro, ok? Vamos dar uma olhadinha primeiramente no can. Can, inclusive, seria bom você perceber também que o can, era bom você perceber que o can também pode ser um verbo principal, um verbo normal, digamos assim, não que os outros sejam anormais. Mas o can, ele também pode ser o verbo enlatar, certo? Canned food, comida enlatada. Então, can pode ser um verbo enlatar, canned food, comida enlatada, e o can também pode ser um verbo modal. Em se tratando de verbo modal, que é o nosso assunto dessa nossa primeira parte da aula, da nossa primeira parte, can é o quê? Acompanhando na telinha. Can é usado para quê? Olha só, can é usado para dizer se alguma coisa é possível ou se alguém tem a habilidade para fazer algo, ok? O can é muito utilizado como verbo poder. Eu, particularmente, Carlos Henrique, não gosto muito dessa tradução. Poder, eu posso. Não. Você tem uma habilidade de fazer alguma coisa, você tem a capacidade de fazer alguma coisa, ou ainda se é possível que aquela coisa aconteça. Tá? Colocamos dois exemplos para vocês. Eu criei dois exemplos para vocês. Um diz mais ou menos assim. We can see the beach from our bedroom. Acompanhe. We can. Perceba que depois do can não tem a partícula to. Não tem a partícula to. Eu lembro muito bem quando eu comecei a dar aula, eu falava muito desse to. Era o sanduíche de verbo. Aparece o primeiro verbo, o segundo verbo. No meio aparece quem? Aparece to. To seria o quê? Seria para indicar, seria um indicador de quê? De que aquele verbo que aparece após o verbo principal é um verbo no tempo infinitivo. Então, olha só. O can vem com o verbo no infinitivo sem o to, ok? We can see the beach from our bedroom. Presta atenção que a gente tem algumas palavras fáceis, digamos assim. Beach é o quê? Beach seria praia. Bed, perceba que bed é cama. Cuidado para não confundir o bad, B-E-D com B-A-D. Aí bad é mal, ruim. Música do Michael Jackson, Who's Bad, ok? Michael Jackson, que já foi, né? Então, o que acontece? Aqui nós temos bedroom, o quarto, o aposento da cama seria o quarto. O compartimento em que você encontra a cama seria o quarto. We can see the beach from our bedroom. Eu tenho obrigatoriamente que traduzir isso aqui como sendo poder? Não necessariamente. Eu consigo ver a praia do nosso quarto. Eu não, desculpa, nós, aqui está no plural. Nós podemos ver, ok? Nós podemos ver a praia do nosso quarto, da janela do nosso quarto. Eu consigo ver, é possível ver, ok? Não se preocupe com a tradução. Você deve se preocupar com a interpretação, com o entendimento de uma forma geral. Então aqui, we can see the beach from our bedroom, seria nós podemos, nós conseguimos, nós vemos, tá? Ele dá uma ideia de capacidade. Não necessariamente você terá que traduzi-lo como can, poder, ok? Uma pergunta, por exemplo, aqui observe. O can apareceu antes do sujeito you. You, você. Pode ser você, singular, pode ser you, vocês, plural. Neste caso aqui nós temos o quê? Can you speak any foreign language? Outro detalhe é que você, aluno, você vestibulando, não tem que se preocupar com pronúncia.
não cairá uma prova oral para você. No curso de inglês, nos cursos de inglês, quando trabalhamos, nós trabalhamos 4 habilidades. O aluno tem que conhecer 4 habilidades da língua inglesa, da língua francesa, espanhola, etc. O aluno tem que conhecer e tem que dominar o quê? Falar, escrever, ler e entender, ouvir, que a gente chama de listening. Conversando com um amigo meu este final de semana, no último fim de semana, esse fim de semana, ele me perguntava o que é mais difícil, qual é a habilidade mais difícil. Eu costumo dizer que pela experiência de quase 20 anos já em sala de aula, não é bom nem comentar isso, mas já em 20 anos de sala de aula, eu percebo que a maior dificuldade que o aluno tem é falar. Seguida de quê? Do ouvir, do entender. Depois vem a parte do escrever, tá? E o menos difícil, ou o mais fácil, graças ao bom Deus, seria o ler, que é a única habilidade que é cobrada no vestibular. Ok? Então, você precisa apenas da parte de leitura. Não se preocupe em pronunciar, em falar, em ouvir. Tá? Aproveitando, seria bom ouvir. Quer ouvir música? Pronto. Você pode ouvir uma música, pegar a letra, interpretar a letra, traduzi-la, procurar em algum site. Depois, se eu sugerir a Luiz Carlos, coloque no Blogspot algumas letras com textos em inglês, com algumas músicas, para você ter acesso a isso também. É mais um material de consulta. Tá bom? Então, neste caso aqui, nós não temos a obrigatoriedade de quê? De pronunciar corretamente, de escrever em inglês. Lembre-se, o aluno que vai fazer Enem, o aluno que vai fazer prova da UFRN ou de qualquer... Não de qualquer vestibular. Qualquer vestibular aqui no Rio Grande do Norte. Ele não tem que escrever em inglês. Na prova discursiva você escreve, você vai redigir em português. Daí, então, a grande importância da língua portuguesa. Você escreve em português, os enunciados aparecem em português e as alternativas também aparecem em português. Ok? Então vamos voltar para a questão. No caso, o exemplo. Can you speak any foreign language? Foreign, estrangeiro. Language, língua. Preste atenção que language, observando a palavra language, nós temos o quê? Nós temos uma palavra que é considerada cognata. O que é isso? A universidade chama muito de palavras transparentes. O que é que são palavras transparentes? São aquelas palavras que você observa numa língua e, consequentemente, você já tem o conhecimento, você já sabe o significado dela em outra. Então, language lembra o quê? Língua, linguagem, ok? Então, ele faz essa referência. Um pouquinho difícil ainda, não é tão parecida, não é semelhante, mas eu acho que dá para lembrar, é uma palavra comum. Você consegue, você pode, você sabe falar alguma língua estrangeira? Essa é a pergunta que está sendo feita, ok? Você sabe falar alguma língua estrangeira? Você consegue falar? Você pode falar? Particularmente, eu não gosto desse você pode falar. Ok? Eu prefiro que você traduza assim. Você consegue falar alguma língua estrangeira? Eu estou colocando a tradução bem ao pé da letra. Ok? Daqui a pouco a gente retoma, daqui a pouco nós colocaremos todos juntos para vocês perceberem o que é can, o que é may, o que é might, o que é isso, o que é aquilo. Ok? Então, primeiro o can, agora vamos partir para o could. Na tela você vai encontrar agora alguns exemplos com could. Could indica o quê? Ele é usado para dizer que alguém tinha uma habilidade ou permissão para fazer alguma coisa. Às vezes é utilizado como passado. Pode ser também condicional de quê? De can. Então, passado condicional de can seria o quê? Could. Exemplo 1. My grandfather could speak 5 languages. Perceba que apareceu novamente a palavra language. Grandfather. Observe esse prefixo grand. Ok? Esse grand, eu costumo dizer, é um nível superior, ele está acima. Você tem o pai e o grandfather. Grand seria o quê? O pai do pai. O pai do pai seria o avô. Da mesma forma, se você tiver filho, son seria filho. Grandson é o filho do filho. Quem seria o filho do filho? Seria o neto e assim por diante. My grandfather could speak 5 languages. Could, preste atenção como é que poderia vir uma questão dessa numa prova de vestibular. Could indica algo que ocorria, alguma habilidade que você tinha no passado que você não mais tem. Por exemplo, meu pai podia falar, conseguia falar, ou simplesmente meu avô. My grandfather falava 5 línguas, ok? Eu posso dizer que o garoto costumava falar, o garoto falava, o garoto conseguia falar, ok? Uma determinada equipe, um determinado piloto, uma determinada situação, could é o quê? Algo no passado, podendo ser ainda condicional. Um outro exemplo, we were completely free. Preste atenção no complete, observe complete. Complete é o quê? Completo. Aqui, nós éramos completo e este LY que aparece aqui indica o quê? LY é formador de advérbio.